Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre movimento, em especial o movimento uniformemente variado. Vamos lá comigo. Queridos, para a gente poder fazer esse estudo, a gente tem que relembrar algumas coisas sobre velocidade e aceleração. Velocidade definição dela, representa velocidade igual ao deslocamento sobre o tempo, certo? Ou seja, a gente teria que a velocidade é igual posição final menos posição inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Nós também vamos lembrar um pouquinho sobre aceleração. A aceleração representa a variação da velocidade sobre o tempo. Ou seja, se você dá uma olhadinha aqui, você vai ver que representa a aceleração é igual a velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Beleza? Tomar cuidado com as unidades, sempre lembre-se dela. Olha aqui, ó, aceleração, metros por segundo ao quadrado. Normalmente esse tipo de unidade que é utilizado nos exercícios, certo? E para isso você tem que ter as unidades oficiais também na velocidade. Ou seja, a velocidade ela tem que ser metros por segundo e, consequentemente, o deslocamento em metros e o tempo em segundos. Mas, professor, você precisa converter. Não se preocupa, meu querido. Olha aqui, ó. Você só lembrar do quilômetros por hora para metros por segundo. Quilômetros por hora para metros por segundo divide por 3,6 e metros por segundo para quilômetros por hora você acaba multiplicando, ok? Vamos falar um pouquinho sobre os movimentos. Nós temos chamado movimento acelerado, acelerado progressivo, que é quando o objeto ele está aumentando a velocidade e ao mesmo tempo ele está a favor da trajetória. Nós temos aqui também lembrar que a questão do vetor aceleração. Nesse caso, o vetor aceleração e da velocidade eles estão na mesma direção e o mesmo sentido. Temos que lembrar também sobre o movimento acelerado retrógrado. Representa o quê? Quando você tem aqui uma velocidade e essa velocidade ela está aumentando, certo? Só que no sentido contrário do nosso eixo. E da mesma forma, você tem aqui a questão do vetor aceleração. A mesma coisa nós vamos ter com relação ao movimento retardado progressivo. O que acontece? Nesse sistema, você tem uma redução da velocidade, só que a favor do eixo, certo? E os vetores de aceleração eles estão um contra o outro. E o oposto, retrógrado, você teria a redução da velocidade, só que no sentido oposto à da trajetória, certo? Beleza, então vou fazer uma tabelinha bem comum aqui, ó. O progressivo e o retrógrado, ele depende basicamente do sinal da velocidade. E a questão da aceleração, ele depende da combinação dos sinais da velocidade e da aceleração. Ou seja, para ser movimento acelerado, os sinais têm que ser iguais e para ser movimento retardado vai ter que ser sinais diferentes, ok? Vamos lá, vamos fazer uma análise meio rapidinho aqui isso com relação aos gráficos, né? O gráfico velocidade aqui nesse caso, do chamado movimento uniforme, ele diz para nós, primeira coisa, temos que lembrar que nessa situação o movimento uniformemente variado é quando a aceleração ela é constante, certo? E aí nós temos a equaçãozinha que define isso, que é a chamada função horária da velocidade. Uma delas, na verdade, que seria a velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. E aí o gráfico que nós temos seria o gráfico de ordem linear, ok? Ok, vamos falar mais um pouquinho aqui, ó, movimento uniformemente variado. Então, nós temos a chamada equaçãozinha, como a gente conversou, e aí nós temos os gráficos. Se o gráfico for de uma aceleração positiva, certo? Representa um gráfico de V sobre T crescente. Se você tiver um gráfico com uma aceleração negativa, o gráfico velocidade sobre tempo, ele é decrescente. Certo? Então, nós temos aqui. E entre eles, nós podemos ter movimentos retrógrados e acelerados, ou progressivos e também retardos, certo? E assim por diante. Beleza, meus queridos? Os gráficos aqui da velocidade sobre o tempo. Vamos lembrar um pouquinho aqui, ó. Se você for olhar o movimento uniforme, você vai perceber que ele é uma reta que corta o eixo do V. Enquanto que no Move você tem a mesma coisa, só que o figura que você tem aqui, ele pode ser crescente ou decrescente. E sempre lembrando de uma coisinha, o deslocamento desse cara, ele é proporcional à área, ou seja, se eu calcular a área, eu tenho deslocamento envolvido. Certo? Nesse vídeo nós falamos sobre movimento uniformemente variado e o movimento de modo geral. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!